Hoje vamos apresentar o governo de Costa e Silva. O governo Costa e Silva marcou o período da ditadura do Brasil. O seu mandato ficou conhecido como Anos de Chumbo e foi responsável pela implantação da AI-5. Após a saída de Castelo Branco do governo em março de 1967, o aumento do protesto contra o regime militar abriu caminho para que os militares da chamada linha dura guiassem a vida política do país com o objetivo de desarticular a oposição. Dessa maneira, a candidatura de Arthur Costa e Silva, expressivo líder dos setores mais repressivos, ganhou força para que as liberdades democráticas fossem aniquiladas e o regime finalmente consolidado. No campo econômico, o governo Costa e Silva buscou aplicar uma política de desenvolvimento capaz de aproximar os setores médios ao novo regime. Por isso, Costa e Silva convocou os tecnocratas para assumir dois importantes postos ministeriais. Delfim Neto para o Ministério da Fazenda e Hélio Beltrão para o Ministério do Planejamento. Com o apoio dessas duas figuras, o governo desenvolveu o Plano de Ação Econômica do governo Baeste. Esse plano tinha como principais metas conter o processo inflacionário e a retomada do crescimento econômico nacional. Para tanto, o governo empreendeu uma série de mudanças que reduziam o consumo por meio de congelamento salarial e a abertura da economia ao capital estrangeiro. Ao mesmo tempo, os militares favorecendo os trabalhadores especializados da classe média, abrindo concessão de créditos para essa parcela da população vivesse a eufórica possibilidade de consumo. No cenário político da época, observamos uma interessante movimentação onde apoiadores do regime passaram a se revoltar contra o mesmo. Carlos Lacerda, um dos colaboradores do golpe, se uniu a outras figuras políticas da época para formar uma chamada Frente Ampla, grupo político que exigia as reinstalações do governo civis e a preservação da soberania nacional. Entretanto, a extinção dos direitos políticos e o fechamento dos partidos enfraqueceu a continuidade da frente. O fechamento das vias oficiais de atuação política acabou transferindo um importante papel da oposição dos estudantes, que passaram a criticar a expressão e o desmando dos militares. O enfriamento acabou provocando um grave incidente. O estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto acabou sendo morto pelas autoridades. Sua morte acabou incitando um grave protesto contra o regime militar, que tomou as ruas do Rio de Janeiro e ficou conhecido como Passeata dos 100 Mil. O endurecimento do regime também motivou os políticos a adotarem a luta armada, como ver combate com as militares, inspirado pela teoria do foco guerrilheiro, que garantiu a vitória da Revolução Cubana. Esses oponentes pegaram suas armas esperando empreender a derrubada do regime militar. Entre outros movimentos armados, podemos destacar a Ação Libertadora Nacional, a UNE, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro e a Ação Popular Marxista-Leninista. Em contrapartida, o próprio governo e determinados grupos civis organizaram ações para destabilizar a ação dos grupos de esquerda do país. As Forças Armadas criaram serviços de informações responsáveis pelo controle das atividades. Os Centros Eficazes Comunistas, CCC, e o Grupo Católico Tradição, Família e Propriedade, TFP, e o Movimento Anticomunista, MAC, completava esse processo de vigília permanente contra os possíveis inimigos da ditadura. Contudo, seria outra medida autoritária do governo, que garantiria a desarticulação dos comunistas. No final do ano de 1968, o presidente Costa e Silva anunciou a instalação do Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5. O decreto federal dava fim a todos os direitos civis, permitia a cassação dos mandatos parlamentares e o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, sob a ordem direta do presidente. Ao mesmo tempo, limitava os poderes do judiciário ao suspender de habeas corpus e crimes que iam contra a segurança nacional. Com tal medida, a ditadura política entrava em seus anos de chumbo, com muitas mortes e prisões nos porões sombrios da ditadura. Enquanto a repressão se fortalecia, um novo episódio autoritário tomou conta do governo, com o afastamento do presidente Costa e Silva, então vítima de um derrame cerebral. O vice-presidente, Pedro Aleixo, foi impedido de assumir o cargo presidencial pelas lideranças militares que dirigiam o regime e indicaram o ex-chefe do Serviço Nacional de Informação, MEDS,
como novo presidente do Brasil. Dessa forma, o grupo da chamada Linha Dura impediu a flexibilização do regime e deu início a um dos períodos mais radicais da ditadura. Tenha um bom dia e até amanhã. E agora é com você, professor Marcelo.